E aí, nação corintiana, vocês viram ontem aí a zaga do Corinthians? Meu Deus, tá passando tudo nessa zaga, hein? Cê é doido. Hoje eu vou estar reagindo aí ao Chico Garcia e as reações do Neto. E eu vou estar deixando aí os agradecimentos na descrição. Então, se você gostou do vídeo aí, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. E bora aí pro vídeo. Ainda não havia vencido o Ramon Dias e, na verdade, até continua sem vencer, porque o Ramon não pôde comandar o time, estava suspenso, foi o Emiliano Dias, mas assim, foi o jogo do Abel Ferreira sobre a família Dias, né? Foi um Palmeiras que impressionante, avassalador. Os primeiros 20 minutos, cara, eles foram muito impactantes, porque o Palmeiras foi disposto realmente a fazer o resultado e diante de um Corinthians muito absorto, tentando entender o que estava acontecendo. Quando entendeu, se é que entendeu, já estava 2-0. A maneira como o Palmeiras se dispôs taticamente no jogo, e aí as individualidades técnicas acabaram aparecendo, mas eu acho que taticamente foi o duelo vencido pelo Abel Ferreira. Porque ele mantém uma escalação, quando ele perde o Veiga no jogo anterior, ele coloca o Felipe Anderson na ponta direita e coloca o Estevão por dentro, que cai pela direita muitas vezes, porque era a característica dele. E ele tem a jogada do 1 contra 1 muitas vezes. Mas ele jogou solto, né? Eu vi até ele muitas vezes pelo lado esquerdo, ele flutuando e tal. E com o Richard Rios e o Emiliano Martinez, que correm muito, né? Eles marcam e jogam. Só que aí, cara, Facundo Torres, Felipe Anderson, tô esquecendo de alguém, Estevão e Vitor Roque. É muita gente boa do meio pra frente. Isso sem contar na subida do Piquerez pelo lado esquerdo com o Facundo Torres e a saída de 3 ali com o Bruno Fux sendo um lateral, só que o Felipe Anderson tá correndo demais por aquele corredor. E ainda apoiado pelo Estevão, que muitas vezes cai por ali. Então, o que o Corinthians do Ramon Dias e do Emiliano, o que eles pensaram? Olha, da última vez a gente jogou num 4-3-3, né? Com o Memphis por dentro, o Romero e o Yuri. A última vez, na verdade, no primeiro jogo da final, né? Por quê? Porque sem Coronato, sem Garro, você tinha que encontrar uma alternativa ali para ser esse meia armador. O Corinthians não iria abrir mão dos seus 3 volantes, Martínez, Carrilho e Ranieri à frente da defesa. O objetivo do Emiliano foi colocar o Bidon como um jogador mais avançado entre os meio-campistas, só que aí você tinha 4 volantes, entendendo que teria superioridade numérica, sabia que eles viriam numa linha de 3, né? Com o Bruno Fux, o Murilo machucou, então o Gomes e o Mikael. E aí, com uma linha de 3, o Corinthians poderia ter superioridade numérica no meio. Só que não adianta nada. É por isso que a gente fala, às vezes esquema tático ganha jogo, não é necessariamente o esquema tático. Ele pode ganhar jogo desde que você tenha a aplicação tática e você encontre soluções no jogo. O Corinthians entrou com 4 jogadores no meio, só que não adiantou nada. Primeiro, o Corinthians perdeu todos os duelos e toda a segunda bola era do Palmeiras. Segundo, o Palmeiras lateralizou o seu jogo. Ele não jogou tanto por dentro. Teve jogo por dentro, claro, mas o Corinthians não conseguiu marcar esse jogo por dentro. E aí o Palmeiras confundiu a marcação e especialmente apoiou muito pelos lados. É do Palmeiras! Euro 17. Piquerez, camisa 22, Uruguai é fera, foi pra galera. Com 13 no relógio do primeiro tempo para o jogo, explode a torcida do Verdão na Rádio Craque no 17. Piquerez. Não, e o Palmeiras recupera a bola, pega a bola, ó, você viu, ó. Vai pegar a bola o Kaká agora, ó. Vai tocar a bola, ó. Vai tocar pro Ranieri vai meter a bola. Ó, vai meter, ó. Olha que meteu a bola e perdeu a bola. Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. E o Palmeiras tá forte. O Palmeiras tá convicto. O Palmeiras quer ganhar o jogo. O Corinthians tá jogando. Não foi o que fez dos 2 jogos onde foi campeão paulista. Vem pra 45 mil com a gente, curtiram o Craque Neto. Laço do Palmeiras! Euro 17. Emiliano Martinez, camisa 32, marca de fora da área, um golaço para incendiar a torcida na Rádio Craque. Desconectado, um time que parece que vai ganhar o jogo a todo momento. Se continuar assim, vai tomar goleada. Isso que o Corinthians não entendeu ainda. O Palmeiras tá partindo pra cima, tá com faca no pescoço, tá com faca no dente, tá empurrando, tá indo pra cima. Jogadores do Corinthians acham que tá jogando um jogo normal. Esse jogo não é normal, porra. Isso é Palmeiras e Corinthians, rapaz. Isso é Corinthians e Palmeiras, velho. O cara não puxou o Yuri Alberto. Vai todo mundo pra dentro, velho. Vai todo mundo pra dentro. É derby. Entrou o Aníbal, que é mais marcador, né? E o Corinthians deu algum chute no gol nesse segundo tempo? Ainda não. Você com a gente, com o Craque Neto com 17 no... Não chega ao título por causa
desses zagueiros. Carreira Estevão na grande área pela ponta esquerda, entrou sozinho, vai fazer um golaço, bateu, passe essa bola, passe essa bola, Estevão, ele foi sozinho praticamente no meio de campo, ele, a bola e o goleiro que fez. E cara, teve, bom, nos dois gols, né, você via que os dois gols, eu sei que o Donelli vai ser criticado, porque enfim, porque o Hugo pegaria e tal, eu não sei se o Hugo pegaria, mas é muito claro, gente, que a diferença entre os dois, ela é gigante, ela é oceânica, não tem como você ter um goleiro no mesmo nível do Hugo, porque hoje ele é o melhor goleiro do Brasil. O Hugo Souza, tecnicamente falando, hoje é o melhor goleiro do Brasil. O goleiro que decide o jogo. Ele pega a bola do jogo. O Corinthians vai ser bombardeado, ele vai tomar os seus gols de vez em quando lá, mas, cara, ele vai resolver. Às vezes, quando passar da defesa, vai parar no Hugo. O Paulistão foi um exemplo disso. O derby da primeira fase tava 1-1, tem um pênalti no último minuto, o Estevão cobra, o Hugo pega. A final do Paulistão. Tem um pênalti, o Hugo pega. O Corinthians campeão. Então, o Hugo resolve os problemas, muitas vezes, do Corinthians. Só que, cara, dificilmente outro reserva resolveria. E o Donelli ainda não tem a segurança, não tem a biografia, não tem o histórico do Hugo. É natural. Agora, você pode falar que o Donelli é insuficiente, que o Corinthians precisa ir atrás de outro reserva, que tem que dar chance pro longo. Tudo isso eu aceito. Agora, não vem me dizer que ele é o único culpado. Porque, mamãe, que liberdade o Palmeiras teve à frente da defesa. E aproveitou, forçou o erro do Corinthians na saída de bola e começou a trocar passes na entrada da área e muitas vezes dentro da área. E a marcação do Corinthians ali, ó, observando os caras trocando passe lateral. No segundo gol, então, que a bola chega lá no Felipe Anderson na direita, foi assim, né? Tum, tum, tum. E todo mundo olhando, né? Opa, tá no outro cara. Opa, não tá mais comigo. E aí eles foram indo assim no balanço defensivo. Sempre tinha um cara livre do Palmeiras, até chegar no Felipe Anderson, que chega batendo na trave. E aí a bola sobra pra fora da área e o Emiliano Martínez domina, olha, pensa, escolhe o canto, chuta, e aí fica um pouco mais fácil, né? Foi um chute maravilhoso, um golaço no cantinho. Não sei se o Hugo pegaria, tá? Não sei. E com essa liberdade, aí é difícil ter goleiro que pegue, né? E no primeiro gol, o Carrilho, cara, que eu sou fã, já elogiei aqui, mas Carrilho, ele já fez um post aí se desculpando. Não sei se ele deu uma soberbadinha ali, né? Uma soberbinha, do tipo, ele foi muito elogiado, ele tem sido muito elogiado, ele joga para um caramba, mas ele foi mole em todas as jogadas. O Carrilho, displicente, pior jogo dele com a camisa do Corinthians. E aí, na entrada da área, ele volta ali, muito marcado pelo Rios, né? Mas quando o Piquerez vai dividir no pé de ferro, ele perde a bola. Aí o Piquerez ganha a dividida, a bola sobra pra ele, ele ainda carrega ela um pouco mais e escolhe o canto e finaliza. Então, assim, o Carrilho foi mal. Cara, difícil escolher alguém que se salvou, tá? O único jogador mais lúcido do Corinthians, que entendeu o jogo e que mesmo com 2-0 contra não se abalou, foi Memphis Depay. Esse cara foi o único que botou a bola embaixo do braço e disse assim, peraí, rapaziada, peraí, continuou provocando, dava umas pedaladas, deu chapéu no Gomes, do tipo assim, ele não tava nem aí. Ele queria diminuir a vantagem, ele tava tentando fazer os companheiros entenderem o que estava acontecendo e ninguém acompanhou o raciocínio do Memphis no jogo. Não, sabe, ele tava noutra rotação. Ele foi o único cara assim que, se salvou um pouco mais, sacrificado ainda no segundo tempo, jogado mais pro canto esquerdo e aí a gente começa a ver o duelo das substituições, né? E o Ramon e o Emiliano, normalmente quando eles precisam mexer, eles meio que se atrapalham. É claro que o Corinthians tinha muitos desfalques para esse jogo, e desfalques importantes, tá? Agora, a maneira como os jogadores entraram no jogo, pelo amor de Deus. E aí eu tenho que cobrar do técnico também. Eu vou cobrar dos jogadores que foram displicentes, estou falando aqui individualmente, inclusive, porque a defesa do Corinthians é lamentável. É lamentável. No segundo tempo, o Palmeiras já abriu 2-0 e o Palmeiras estava de boa na lagoa. O Palmeiras fez um jogo perfeito, tá, gente? Perfeito. Porque quando ele faz o 2-0, depois de faz o 2, poderia ter feito mais, porque antes do primeiro gol, o Donelli ainda faz um milagre no chute do Gomes, faz uma puta defesa, tem bola na trave antes do segundo gol. Cara, o Palmeiras podia ter feito 3-4 tranquilo no primeiro tempo. Passa aqueles 20 minutos iniciais, o Palmeiras pensa o seguinte, tá bom, Corinthians, toma a bola, vai, pega a bola aí pra você. E aí o Corinthians não conseguiu fazer nada. Cara, o Matheus Bidu, vamos combinar eu e você aqui, ele não tem nível pra jogar no Corinthians. E nem o Hugo. Então sai o Matheus Bidu e entra o Hugo, que até vai minimamente melhor do que o Bidu, porque pior era muito difícil, né? Mas pra você ver como não tem o lateral esquerdo reserva também. A Lili Nascimento, repórter da ESPN, foi a única pessoa dos últimos tempos aí que fez uma pergunta pro Emiliano, que é sobre Palácios. Diego Palácios, o lateral esquerdo fantasma. Pelo amor de Deus. E aí o Emiliano com uma cara de constrangido, porque tem alguma coisa acontecendo que ninguém explica, fala, ele faz parte do plantel, ele teve uma lesão, ficou muito tempo parado, e os outros estão melhor fisicamente do que ele. Rapaziada, como vocês viram aí, essa zaga do Corinthians tá sendo uma mãe, porque tá passando tudo.
E, meu, o Matheus Donelli aí, muitas pessoas defendem ele, muitas pessoas gostam dele, né? Mas eu vou estar falando para vocês aqui a minha opinião. Para mim, ele não é um goleiro ruim, é um goleiro aí mediano. Não serve aí para ser um goleiro titular do Corinthians. Lógico, dá pra gente entender aí, né? Porque o Hugo tá machucado e tal. Mas ele já mostrou anteriormente aí que não serve para ser um goleiro titular do Corinthians. Quando o Cássio saiu aí, ele ficou um tempo jogando, depois entrou o Carlos Miguel. Então já mostra aí que ele não tá à altura aí para ser um goleiro titular. É um bom goleiro, como eu falei, mas não passa confiança, meu. Pode ver que todos os times que jogam contra ele chuta bastante aí fora da área. E a maioria dos que chutam fazem um gol. E a zaga também, né? Pelo amor de Deus. O Corinthians precisa aí urgente comprar uns zagueiros aí. Comprar um lateral esquerdo também, porque tá difícil, tá difícil. E é isso, rapaziada. Agora a gente tem que pensar aí no próximo jogo pra sair melhor aí, dar uma melhorada nesse time, porque tá complicado. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se você é novo aqui, se inscreva e compartilha esse vídeo aí com um amigo. E deixa a sua opinião aí, que eu vou gostar bastante de ler. Tamo junto, fiquem com Deus e falou!